Eu sou Elias Batista, locutor, jornalista, apresentador e também escritor. Autor deste livro, Vinho e Política, Momentos Saborosos de Grandes Estadistas em Andradas. Esse livro aqui é uma grande paixão. Já escrevi outros livros, mas este, Vinho e Política, entrou para a história. Eu estava finalizando o curso de jornalismo, terminei a faculdade de jornalismo e o trabalho TCC foi esse, a escrita de um livro. Até foi um desafio. O reitor da universidade falou: você que é locutor de rádio, já fazia mais de 20 anos que eu trabalhava no rádio, trabalhei em 10 emissoras de rádio, na Band, na Nativa, Vinícola e várias outras emissoras. Ele falou: é fácil para você fazer um trabalho de rádio, quero ver você escrever algo. E aí eu escrevi este livro. Não só escrevi, como ele se tornou único. Por quê? Eu te conto. Tá vendo isso daqui? É um certificado gigante, né? World, eu vou ler para você. Gourmand, World Cookbook Award. Vinho e Política. Elias Claro Batista, autor. A publicação Publisher, né? Unify. Category, Best Wine Literature Book in Brazil. O melhor livro de literatura do Brasil. Escrito por mim e quem assinou, Eduardo Control. E esse livro sai com esse selo. Todos os livros já saem com a edição do selo de melhor livro de vinhos do Brasil. Foi um concurso internacional que aconteceu na Espanha e o livro Vinho e Política participou. Eu nem imaginava que chegaria tão alto assim. E não só foi participar desse concurso na Espanha, como foi eleito o melhor livro de vinhos do Brasil. Além disso, esse livro que conta a história de grandes estadistas que passaram por Andradas, no sul de Minas. Para você que não conhece Andradas, é uma pequena cidade no sul de Minas, pouco mais de 40 mil habitantes, mas que tem adegas históricas, adega de 1900, 1910, 1911, 1920, dos anos 50, adegas fantásticas. São várias as adegas de Andradas e todas essas histórias, de repente, tem a passagem de algum grande estadista por Andradas, como é um exemplo o Juscelino Kubitschek, o Tancredo Neves, entre outros. Tem o Getúlio Vargas. Então, essas histórias curiosas, ligando política ao vinho, levou esse livro a ser não só eleito o melhor livro de vinhos do Brasil, mas participar da final mundial no World Cookbook Award que aconteceu na China. Este livro, Vinho e Política, com histórias de Andradas, numa pequena cidade do sul de Minas, eleito o melhor livro de vinhos do Brasil. É interessante, né? Eu escrevi esse livro aqui exatamente para marcar a história. Eu não sou andradense, quando eu me mudei para Andradas, tinha essa convivência, né, com as adegas, as pessoas trabalhavam nas adegas, bebiam vinho, mas não tinha nada registrado, nada histórico, contasse a história de cada adega. Então eu contei um pouquinho de cada adega de Andradas, são várias, Marcon, Campino, Caso Geraldo, Baço, Mutterli, Belotto. Então eu contei um pouquinho dessas histórias. Estava começando naquela época o Stella Valentino, então um pouquinho da história destas adegas fazem parte desse livro e talvez abrilhantem um pouco mais essa história. Como que eu escrevi esse livro? Esse livro foi escrito assim, por mim, com uma professora orientadora, a Carmen Allende, de São João da Boa Vista, mas teve a participação de várias pessoas de Andradas, uns que sequer estão mais entre nós, como o saudoso ex-prefeito Valdemar de Souza Franco, e várias outras pessoas que me ajudaram a escrever este livro. Pessoas fantásticas, alguns que lutaram na Segunda Guerra, como Pracinha, e eram andradenses, já vieram a falecer. O seu João Donati e vários outros nomes me trouxeram detalhes que eu resgatei através deste livro, e aqui está a história. Uma história interessante que eu chamo a atenção é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro fala exatamente do Lula. O Lula que esteve em Andradas. E Luiz, o homem que gosta do vinho de Andradas. Foi bem interessante essa passagem. Tem até fotos aqui do Lula. Essa daqui tem até uma foto minha do Lula. Nem parece, né? Mas eu era novinho e tinha lá o Lula.
um capítulo que eu gosto bastante, a saga dos italianos e Andradas. Eu vou te chamar a atenção, como começa esse capítulo? Começa em italiano. Eu encontrei um livretinho, pequeno livretinho, um manuscrito, que tinha o diário de bordo de Giuseppe Stivanin, o José Stivanin. Ele que dá o nome ao um patrimônio andradense, que é o Teatro Municipal José Stivanin. E o Giuseppe, quando ele saiu lá da Itália, ele veio de navio e ele contou toda a história nesse livretinho. Esse livretinho a família me emprestou para que eu transcrevesse esse livretinho para o livro. E aqui está. Só o começo. Siamo partiti da Genova il 29 di dicembre alle 7 della sera. Con cieli bellissimi e un mare placido e tutto lembrava un felice cannubio. É só o começo, só o começo. La prima noche era sufficiente a de allontanarsi dall'Italia. Me desculpe o italiano, não sou fluente italiano, não fiz curso de italiano, mas uma professora italiana me ajudou a traduzir. E aí depois vem, né, a sequência do livro contando essas passagens do Giuseppe costagiando ali a África até chegar ao Brasil e depois um pouco da sua saga aqui no Brasil, e tem documentos históricos resgatados aqui no livro, que é bem interessante. Este livro você pode comprar agora pelo Mercado Livre. É super fácil, você entra no Mercado Livre e compra o livro, nós mandamos para todo o Brasil. O livro Vinho e Política pode ser seu. Basta você entrar no Mercado Livre, procura lá livro Vinho e Política, nós vamos mandar para você. E vou além, hein? E vou além. Coloca lá para quem que você vai dar de presente. De repente é difícil hoje em dia um presente, né? Então coloca lá para quem. Eu vou autografar esse livro e ainda mandar para quem você quiser, tá certo? É um presente diferenciado e único. Livro Vinho e Política. Para quem é de Andradas, pode comprar nas adegas de Andradas, mas para quem é de fora, nós mandamos para todo o Brasil através do Mercado Livre. Vale a pena você comprar o livro Vinho e Política. Este livro, que fala um pouco do vinho, fala de política. Por que eu gosto também de política? Eu sou de Caldas e todo caldense gosta um pouco de política, e em Andradas e na região eu tenho um estúdio de gravação, que aliás é esse estúdio que está sendo gravado agora, e esse estúdio é voltado para gravações de horário eleitoral. O Estúdio 46 mesmo começou para a gravação de um horário eleitoral de um prefeito que você deve conhecer, e que inclusive ganhou a eleição naquela época. E já gravei para várias cidades, né? E várias cidades gravam no Estúdio 46 um conteúdo político. Então a gente tem uma convivência com os políticos e os bastidores, que é o mais interessante e é o mais legal. Esses bastidores nós passamos para o livro Vinho e Política, momentos saborosos de grandes estadistas em Andradas. Bom, esse livro você pode adquirir, o livro pode ser seu. Basta você entrar no Mercado Livre e comprar o livro Vinho e Política. Nós temos ainda 100 unidades e essas 100 unidades, uma delas pode ser sua. O livro Vinho e Política, Momentos Saborosos de Grandes Estadistas em Andradas, Minas Gerais. Dr. Elias Batista, sou eu, no caso, foi eleito pela Gourmand International melhor livro de vinhos do Brasil. A disputa aconteceu em Madrid, na Espanha. O volume andradense disputou da final mundial em Beijing, na China, em maio de 2014. O embate final foi com os melhores livros do mundo inteiro. Vinho e Política enfatiza pequenos momentos de grandes personalidades da política nacional, passados em uma pequena cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Este é o livro Vinho e Política. Vinho e Política, com Elias Batista.